Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Nós somos o Frequência Jurídica, somos alunos do segundo período do curso de Direito da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui na unidade de Goiás. Nós estamos fazendo uma série de 8 episódios a respeito da matéria de Teoria Geral do Estado, e nós estamos aqui no último episódio, o episódio oitavo, e nós vamos abordar os desafios contemporâneos ao Estado, globalização e soberania. Primeiramente, nós somos um grupo de 4 alunos, a Elisângela, a Janine, a Priscila e eu, que estou falando com vocês, Vinícius. Então, vamos lá a introdução aqui. Vou ser acompanhado aqui pela nossa colega Priscila. Uma boa noite aí, Priscila. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui dialogando com você sobre esse assunto. Estou aqui também do lado da Janine. Olá, pessoal. Estamos aqui para um trabalho aí. O nosso professor Jonathan, com muito orgulho, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês dos desafios aí contemporâneos do Estado e a globalização. Grande abraço ao professor Jonathan e os nossos colegas que apresentaram antes aqui. Então vamos lá, vamos dar nossa introdução. Vamos falar um pouco sobre a globalização e a soberania. Nos últimos anos, o conceito de soberania estatal, historicamente compreendido como poder supremo de um Estado sobre o seu território e população, tem sido profundamente impactado pelos processos de globalização. A interdependência entre nações, impulsionada por avanços tecnológicos, econômicos e políticos, tem colocado os novos desafios à atuação do Estado no cenário contemporâneo. Nesse cenário, a interferência internacional tornou-se uma realidade constante, afetando diretamente a soberania dos Estados. Organismos como o Fundo Monetário Internacional, famoso FMI, que algumas décadas atrás aí era bem conhecido dos brasileiros, estava no noticiário o tempo inteiro. A Organização Mundial do Comércio, OMC, e blocos econômicos regionais impõem normas e exigências que muitas vezes condicionam as políticas internas dos países. A globalização promove a integração de mercados, culturas e sistemas jurídicos, mas também levanta questões críticas sobre a capacidade de Estados de manterem sua autonomia decisória frente a organismos internacionais, corporações transnacionais e tratados multilaterais. Ou seja, nós temos aí o conceito de globalização e soberania sendo redefinido. Já não é mais aquela coisa clássica onde o Estado tinha ali o poder supremo sobre aquele território, está ficando uma coisa mais interligada, e isso está sendo ressignificado, né? Priscila, vou te passar então para você falar a respeito do conceito clássico de soberania. Isso aí, Vinícius. Agora nós vamos definir o que é a soberania. A soberania é a alma do Estado. Ela deve ser compreendida como o poder supremo juridicamente ilimitado sobre os cidadãos e os súditos. Do ponto de vista jurídico, que é o nosso objetivo principal aqui, a soberania é um dos pilares do Estado moderno. Esse modelo estabelece que os Estados são autônomos, iguais entre si e livres de intervenções externas. As características da soberania se dividem em absoluta, onde o poder é soberano e está acima de todos, a perpétua, que dura para sempre, e indivisível, não reparte o poder, palavra final do soberano. No entanto, esse conceito tradicional, como você bem falou agora há pouco, vem sendo reinterpretado diante da realidade atual. A soberania absoluta dá lugar a uma soberania relacional, cooperativa ou compartilhada, principalmente no contexto de blocos econômicos, como a União Europeia, e de organismos internacionais, como a ONU e a OMC. Agora eu vou passar para o nosso colega Vinícius. Muito obrigado pela contribuição, viu, Priscila? Então, nós entendemos aqui nessa parte, né, a respeito do conceito clássico, do que sempre foi a questão da soberania, que ao longo do podcast vamos falar que está sendo redesenhado. E partimos isso, né, já que entendemos essa aplicação, esse conceito da soberania, como era, dos impactos da globalização sobre a soberania estatal. Nossa colega Janine aqui vai explanar um pouco para a gente.
Então vamos lá, né, pessoal? A gente vai destacar que os impactos da globalização se divide, né, em econômicos, jurídicos, sociais e culturais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada. Quanto aos econômicos, a economia globalizada, ela reduz a capacidade do Estado de controlar sua política monetária, fiscal e cambial. Multinacionais influenciam políticas públicas e muitas vezes negociam diretamente com os governos, enfraquecendo a autoridade estatal. Um pouquinho sobre os jurídicos. Na esfera jurídica, a soberania ela é mitigada pela adesão a tratados internacionais, especialmente nas áreas de direitos humanos e meio ambiente. A ratificação desses tratados cria obrigações supranacionais. Destacando agora o último item, que são os impactos sociais e culturais. O fluxo dessas informações, de pessoas, ideias, desafiam o controle dos estados, o controle sobre fronteiras, identidade nacional e valores culturais. A regulação da internet, migrações e direitos humanos são exemplos claros dessa tensão. Além disso, a agenda da universalização dos direitos humanos é um fator de intervenção positiva, pois a comunidade internacional pode monitorar e pressionar os estados que violem os direitos básicos. Não é isso, pessoal? Com certeza, a gente consegue entender aqui que não dá para o Estado ser soberano, viver uma bolha. É todo mundo interdependente, está todo mundo ligado e é pressionado por essa série de fatores aqui que a Janine trouxe para a gente, né? Incrível. Então agora a gente consegue entender, né, como funciona essa questão da soberania, como era na parte clássica, como era lá no passado, como ela tem mudado, né, como esses fatores influenciam na soberania, e nós vamos tratar um pouco agora da evolução disso, né? A gente viveu recentemente aí crises globais, a exemplo do Covid-19, a exemplo de guerras e em outras situações, que acabam também pressionando, né, Janine, essa questão do conceito da soberania, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre a soberania em tempos de crises globais. Isso aí, Vinícius. Você já citou, né, a Covid-19, que foi uma crise, né, global. Nós destacamos também as mudanças climáticas, terrorismo internacional e guerras híbridas, porque evidenciam os limites da soberania estatal. Muitos problemas exigem respostas multilaterais, o que obriga os estados a abrirem mão de parte de sua autonomia para cooperar em soluções comuns. Nesse sentido, o conceito, né, da soberania, ela reinterpreta o pilar da não interferência. Essa ideia, ela sustenta que a soberania não é apenas um privilégio de não ser incomodado, mas uma responsabilidade perante a comunidade internacional. Com certeza. A gente consegue, né, após isso, após essa explanação desses conceitos, a gente consegue falar um pouco sobre os desafios jurídicos e éticos, né, que esse tipo, né, de situações traz para gente. Então, vou te pedir, Priscila, para você falar um pouco sobre isso para gente. Exatamente, Vinícius. Existe uma tensão muito grande entre a ordem interna e as normas internacionais, que provoca dilemas muito importantes, como conciliar tratados internacionais com a Constituição Nacional. Até que ponto a atuação das ONGs, empresas e organismos internacionais é legítima? O que fazer quando um governo desrespeita os direitos humanos em nome da soberania? Muitos argumentos que os atores não estatais, ONGs, Big Teams e instituições supranacionais, ao atuarem em temas como meio ambiente e direitos, preenchem as lacunas deixadas pelo Estado, complementando e não necessariamente ferindo a soberania. Esses desafios existem do jurista uma visão crítica e atualizada sobre os limites e as possibilidades da soberania no século XXI. Muito bom, muito obrigado, Priscila. Então, a gente já vai chegando para a parte final desse podcast, que de base de todas as informações a gente faz uma reflexão para onde caminha o Estado. A soberania estatal não está desaparecendo, mas ela está sendo ressignificada. O Estado ainda é central no direito, mas precisa se adaptar a um contexto global de constante transformação.
A soberania moderna deve ser vista como um poder compartilhado ou negociado. O desafio dos juristas contemporâneos é reconciliar a soberania com a interdependência, sem abrir mão da proteção de direitos fundamentais e do Estado democrático de direito. Nenhum Estado é uma ilha. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio, o nosso último episódio dessa série da Frequência Jurídica. Queremos te agradecer, você que acompanha com a gente aí. Esperamos ter contribuído nos seus estudos. Novamente, nós somos o grupo 8º, composto pela Elisângela Gonçalves, a Janine Ferreira de Castro, a Priscila Dumont de Pinho e por mim, Vinícius Goulart de Oliveira. Te pedimos para você curtir esse episódio aí, para você compartilhar, que vai vir coisa boa por aí. Um grande abraço.